O recente caso Toto Wolff versus FIA reacendeu os comentários de que a Federação Internacional de Automobilismo é em prol de uma ou outra equipe. É comum vermos comentários das pessoas falando FIA Bull, FIA Rari, FIA Sedes, e é claro que fica somente entre essas três equipes, ninguém fala FIA Haas, FIA Sauber, FIA Alpine, porque as equipes que mais chamam a atenção são as que geram teorias da conspiração. Mas sabendo que os embates entre as equipes e a FIA não são incomuns, neste vídeo vamos falar de algumas vezes em que a FIA tentou minar o domínio da Mercedes, e estamos falando de Mercedes especificamente por conta dessa situação do Wolff, mas vamos sim fazer sobre Ferrari, sobre Red Bull, para que as teorias da conspiração fiquem ainda mais volumosas aí nos comentários. Antes disso, quero lembrar que o livro Ayrton Senna, uma jornada interativa, que é literalmente uma jornada interativa, ainda está em promoção. Você pode adquirir, a promoção pode acabar a qualquer momento, o preço já subiu um pouquinho em relação à primeira vez que anunciamos aqui, mas ainda está numa bela promoção, uma economia de mais de R$100, muita gente está adquirindo, então eu recomendo que você compre aí pelo link na descrição, tem outros produtos selecionados, canecas, miniaturas, camisetas, livros, tem até da morte do Senna também, tem o Driving to Survive, que é o best-seller do Gunther Steiner, muita coisa selecionada, e tem o link geral da Amazon para você que quer comprar outros produtos, acessando por esses links você ajuda o canal. Tem a Instant Game, nossa parceira também, para você comprar jogos e gift cards por um preço mais acessível, e estão sorteando um Steam Deck OLED, então entre porque a promoção vai acabar em breve, eu vou deixar 2 links aí embaixo para vocês da Instant Game. Em 2014, a Mercedes iniciou seu período de domínio na Fórmula 1, que perdurou até 2020, ou se você quiser juntar os construtores, 2021. E naquele ano foi visto o tal do Freak, que era um sistema hidráulico usado na suspensão para redistribuir a carga nas freadas entre a dianteira e a traseira, aumentando a estabilidade como consequência. Isso permitia ser mais agressivo com o assoalho do carro e também com os ângulos da asa dianteira. E não preciso nem dizer que a FIA viu isso e aboliu após alguns meses. Quando a proibição foi feita, o Freak já estava em praticamente todos os carros da temporada 2014, só que o da Mercedes era muito mais evoluído e, consequentemente, dava muito mais performance para o carro, sem contar que já tinha um motor muito superior. Em 2017 também houve uma tentativa de dar uma freada na Mercedes. Você deve se lembrar que foi uma grande mudança aerodinâmica, os carros ficaram mais parrudos, pesados, conseguiram ter mais downforce, porém prejudicou mais ainda as ultrapassagens. Acreditava-se que seria difícil para a Mercedes manter a filosofia aerodinâmica, com o bico mais baixo e também largo, e a maior distância entre eixos, com as novas dimensões de asas e outras mudanças trazidas pelo regulamento. Inclusive, foi surpreendente que na temporada 2017 a Mercedes manteve a sua filosofia e tiveram sim alguns problemas para se adaptar com um carro que era mais sensível a mudanças de temperatura. Só que mesmo assim, no final da temporada, a Mercedes foi a campeã, mostrando uma grande superioridade em relação aos seus rivais, principalmente na segunda parte, com o desenvolvimento do carro. Então o tiro acabou saindo pela culatra, até porque, como você bem sabe, a Mercedes ainda venceu os anos seguintes do regulamento. Em 2018, a Mercedes também estava envolvida em mais um caso em que a FIA ficou de olho. Nesse caso, a Mercedes foi pioneira no uso de óleos lubrificantes como combustível, burlando o limite de fluxo de 105 kg e aumentando a potência do motor. A justificativa para o uso dos lubrificantes era por questões de confiabilidade, só que a FIA entendeu que isso explorava uma brecha nas regras e essa brecha foi fechada com uma limitação maior na quantidade de lubrificante que poderia ser usada. Você deve se lembrar também que nessa época a Ferrari foi pega nessa brincadeira, só que a Ferrari depois, em 2019, acabou sendo, vamos dizer, pega no pulo, no flagra, por outra coisa relacionada ao motor, mas a Mercedes foi a pioneira no uso desses óleos lubrificantes e teve mais uma vez a sua solução barrada pela FIA. Em 2020 tivemos talvez o caso mais famoso da Mercedes na era híbrida, que é o tal do modo festa. No GP da Itália
foi definido que não poderia mais utilizar configurações diferentes de motor durante o final de semana. A Mercedes, em tese, seria mais prejudicada, já que a vantagem na classificação vinha sendo maior do que na corrida, e essa vantagem vinha justamente do tal modo festa. Esse modo, que era até falado abertamente pela Mercedes, nada mais era do que um modo mais potente de motor utilizado na classificação para você, naquela volta rápida, extrair tudo o que poderia de performance, de potência do carro. Obviamente, houve um certo impacto com a restrição do modo festa, porém a Mercedes continuou sendo a equipe dominante e em 2021 ainda esteve lutando lá na frente. O modo festa foi muito falado, muito criticado, mas ao mesmo tempo as rivais estavam correndo atrás de fazer um modo parecido, o que é o padrão da Fórmula 1. Você critica para a FIA poder explorar e ver qual que é a solução. Aí a FIA revela para todo mundo e você tenta copiar caso a FIA não proíba. Só que não adiantou muita coisa, a Mercedes continuou sendo a principal equipe. Por último, mas não menos importante, algumas mudanças no motor. Isso porque, em 2014, com a introdução do V6 turbo híbrido, também estava sendo colocado na Fórmula 1 um sistema de fichas de desenvolvimento. A ideia era conter gastos, só que a Mercedes fez um trabalho tão superior às rivais que esse sistema foi sendo relaxado com o tempo e depois foi totalmente dispensado, ou seja, o desenvolvimento do motor estava livre de 2017 em diante. Tudo isso para ver se as equipes conseguiriam equiparar os seus motores com o da Mercedes. No caso, não as equipes, mas as fabricantes de motores. Existe aquela conversa, como já citamos aqui no canal algumas vezes, de que a Mercedes teve informações privilegiadas para poder desenvolver esse motor de 2014, o que justificaria a diferença enorme entre Mercedes e as demais. Mas fato é que a Mercedes começou a mexer na tecnologia híbrida muito antes de todo mundo, lançando inclusive os seus primeiros carros híbridos bem antes da concorrência, então ela já tinha um conhecimento muito aprimorado. A exemplo do que a gente também já fez um vídeo aqui no canal, falando sobre a ideia da Volkswagen para o motor de 2026, porque ela buscou moldar o regulamento 26 a seu bel prazer e a FIA acatou. Se vai ter o mesmo impacto do que foi a Mercedes em 2014, nós não sabemos, mas é claro que vamos ficar de olho, porque a FIA também estará de olho e, como vimos em alguns momentos da história, a Federação Internacional do Automobilismo tentou dar uma freada na Mercedes. E aí, para você, qual foi o mais emblemático desses pontos todos? Diz aí nos comentários, lembrando, faremos sobre Red Bull, sobre Ferrari também, e quem sabe até de outros domínios, como da McLaren, por exemplo, nessa saga da FIA contra as equipes e contra os domínios. Dê a sua opinião, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para não perder nada e entrar nos links que citamos no início do vídeo. Um grande abraço, valeu e falou!